Olá! Nesses slides estaremos abordando os conceitos matemáticos de grandezas e medidas, que tem como participante eu, mestranda Cione Soares Pereira Liduário, e como coordenadora do projeto Oficina Pedagógica de Matemática e minha orientadora, professora doutora Maria Lúcia Panossian. O texto referência para esses slides é o texto Atividade para o Ensino da Matemática nos anos iniciais da educação básica, que está dentro do livro Medidas, volume 2, do projeto Obeduc, que tem como organizadores os professores doutores Manuel Osvaldo de Moura e Wellington Lima Cedro e as professoras doutoras Anemari Roesler Luensen Vieira Lopes e Elaine Sampaio Araújo. Aqui nós estaremos falando sobre a introdução ao conceito de massa e peso e o que um professor, ao abordar o conceito de massa e peso, é necessário esclarecer. Então, primeiramente, é necessário esclarecer a diferença entre eles. Enfatizar que a massa é uma propriedade inerente ao corpo, enquanto o peso depende da gravidade local, altitude e localização. O papel da medida de massa no avanço da ciência ajudou a compreender as reações físicas e químicas da matéria. Os estudantes, a partir dos anos iniciais, devem ser incentivados a explorar e investigar o processo de medição, em vez de apenas receberem números prontos. Nesse slide, contemplamos todos os elementos da atividade orientadora de ensino. E toda atividade orientadora de ensino, ela tem como prioridade a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. Dentro da atividade de ensino e da atividade de aprendizagem, existem outros elementos que abordaremos nos próximos slides. Aqui estaremos falando de um professor em atividade de ensino. Então, para abordar um determinado conceito matemático, primeiramente, o professor precisa detectar a necessidade do seu estudante para o ensino do mesmo. O professor, ao entrar em atividade de ensino, ele tem um motivo para organizar o ensino. Logicamente, pensando em quê? No seu objeto, que no caso é o seu estudante. Nesse momento, inicia-se as ações para um planejamento, pensando em um ensino significativo para os seus estudantes. Essas ações deve-se destacar o estudo do movimento histórico-lógico do conceito que será abordado. E, de modo intencional, partindo das necessidades do estudante, o professor deverá elaborar situações de ensino que se tornarão situações desencadeadoras de aprendizagem que chamamos de SDA. Um estudante em atividade de aprendizagem, como é? Então, o estudante, ele sendo motivado pelo professor, ele tem um motivo para desenvolver a necessidade percebida. Tendo o objeto definido, que é a sua aprendizagem, ele entra em atividade de aprendizagem. Nesse momento, inicia-se as ações desse estudante, buscando hipóteses e trabalho coletivo, objetivando encontrar a solução do problema desencadeador. Por meio da solução encontrada, percebe-se a apropriação do conceito abordado pelo professor. O movimento histórico e cultural realizado nos permite interpretar que o sujeito se fez humano por meio da base teórico-metodológico, atividade orientadora de ensino. Proposta de situação desencadeadora de aprendizagem, você poderá encontrar várias neste livro que foi mencionado. Atividades para o ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica, volume 2, medidas, no capítulo Medida de Massa, página 77, vai trazer muitos exemplos de SDAs. E está aí para você explorar. Elencamos algumas situações desencadeadoras de aprendizagem que foi encontrado neste livro. A apresentação da SDA da Ana Lúcia. Ana Lúcia gosta de ajudar sua avó Lídia na cozinha. Para ela, enrolar bolinhos, fazer massa de pão, enfeitar bolos é pura diversão. Quando
os quitutes ficam prontos, parece que guardam um segredo compartilhado entre ela, sua avó e o maravilhoso caderno de receitas da família. Nesta semana, no entanto, Ana Lúcia tem um desafio. Vó Lídia foi visitar tia Rosa em Minas e pediu para Aninha fazer a torta do chá de domingo sozinha. Já é tradição na casa da Ana um chá com os doces da avó Lídia, mas desta vez a Ana vai ter que dar uma de chefe. Vó Lídia pediu para que ela fizesse a torta de frutas. E lá vai Ana. De avental, separar os ingredientes. Já no início da receita, pede-se morango e banana em quantidades iguais. Ana olha para os morangos e bananas e fica com uma baita dúvida. Aqui surge o primeiro problema desencadeador. O que quer dizer a mesma quantidade? 3 morangos e 3 bananas, isso dá a mesma quantidade? Aí vem o segundo problema desencadeador. Como comparar quantidades de massa, peso de banana e morango? Aí ela começa a buscar ajuda. Aflita com o problema, Ana foi perguntar para o seu pai João como ela poderia garantir que os morangos e bananas estivessem com a mesma quantidade para fazer a torta. Seu João, que gostava de um bom debate e tinha um enorme quarto cheio de traquitanas antigas, foi até lá e trouxe um curioso objeto dizendo: Veja, Ana, isso aqui era o que sua avó usava para medir a quantidade das coisas nas receitas lá na fazenda. Veja se você consegue descobrir como se usa. Ana pegou as partes do objeto, que no caso eram 2 pratos, uma haste com 2 ganchos e um suporte. Pensando e tentando, finalmente Ana consegue montar o objeto. Feliz, ela descobre que era uma balança. Com ela, se pode igualar a quantidade de 2 ingredientes. Experimente. Aí vem o terceiro problema desencadeador. Como comparar quantidades de massa, peso que não estão no mesmo local? Ana equilibrou a balança e conseguiu fazer a torta, que foi um verdadeiro sucesso. Tão gostosa ficou que a família toda encomendou que ela repetisse a receita no aniversário da avó Lídia, que ia chegar no domingo seguinte, e para a qual preparavam uma festa surpresa. Só que tinha que ser uma mega torta, pois todos os netos e tios estariam presentes. Ana manda uma carta agradecendo pelas dicas enviadas, mas lança um novo desafio. Olá, queridos colegas. Fiquei muito contente quando recebi a carta de vocês. Eu já estava muito aflita, pois tinha feito 2 tortas. Em uma, eu usei 2 bananas e 2 morangos, e deu errado. A torta ficou dura. Depois, coloquei uma banana e cobri com morangos. A torta ficou molenga. Ainda bem que vocês me ajudaram. A torta do chá de domingo foi um sucesso. Tão gostosa que minhas tias me pediram para fazer uma para a festa de aniversário da avó Lídia daqui 15 dias. Pedro, neto da tia Rosa, disse que no sítio onde ele mora houve uma colheita de uvas maravilhosas. Ele disse que pode me mandar as uvas lá do sítio para pôr na torta e deixá-la com um gostinho todo especial. Só tem um problema. O Pedro precisa saber a quantidade de bananas que eu tenho para me mandar, exatamente a mesma quantidade de uvas, para que a torta dê certo. E eu não sei como fazer. Alguém tem alguma ideia para me dar? Antes eu comprei as bananas e morangos entre si, porque tinha os 2 na minha frente. Agora eu não posso ir até Minas para mostrar para o Pedro quantas bananas eu tenho. Preciso arranjar um jeito de dizer para ele o quanto de uva ele precisa me mandar. Conversei com meu pai, João, e ele me entregou um saco de bolinhas de gude, dizendo que isso poderia me ajudar. Eu não faço ideia de como. Será que
vocês conseguem fazer uma nova experiência e descobrir uma forma de me ajudar? Olha, vou fazer um e-mail para que possamos conversar mais vezes. Aí poderei mandar a foto das tortas para vocês. Beijos e abraços a todos. Ana Lúcia. Análise da solução por Ana. Com as ideias elencadas pelos colegas e por seu pai, Ana ficou super animada. Agora ela poderia facilmente comparar qualquer quantidade de fruta. Por meio da ideia elencada por seu pai, era só marcar quantas bolinhas de gude equivale. Aí vem o quarto problema desencadeador. Como transportar a medida em unidades bolinhas de gude para uma unidade que valha em todo o mundo? Concurso de receitas. Ana Lúcia ficou animada com o sucesso da sua torta. Em sua casa, todos a elogiavam, dizendo: a torta desmanchava na boca, misturando o doce da banana e o azedinho das uvas. A avó Lídia, muito contente, comentou com a neta que havia lido no jornal infantil sobre um concurso de receitas, com participação de crianças do mundo todo. As inscrições poderiam ser feitas pela internet. A avó Lídia e Ana passaram a semana checando o formato da inscrição. Ana escreveu a receita da avó Lídia e enviou para o site. Na semana seguinte, recebeu uma carta do jornal que dizia: cara leitora Ana Lúcia, sua receita foi selecionada porque utiliza frutas, que é o ingrediente que o Brasil tem em quantidade e qualidade. Achamos muito curioso o modo como você mediu as quantidades de frutas, com bolinhas de gude. No entanto, como este é um concurso internacional, lembramos que não há bolinhas de gude em outros países como no Brasil. Na Holanda ou na Rússia, as crianças não vão conseguir pesar com as bolinhas. Sugerimos que você transforme a pesagem em bolinhas em pesagem com alguma unidade de medida que as pessoas de lá entendam. Aguardo uma resposta rápida. Um abraço do editor do jornal. Ana Lúcia começou a pensar em estratégias. Ana Lúcia coçou a cabeça. E agora? Ela não contava com isso. Como fazer para transformar as bolinhas de gude em alguma unidade de medida que alguém lá na Rússia pudesse conhecer? Ela foi buscar ajuda com quem? Com a professora. Ana tinha muita pressa, porque não podia perder o concurso. Começou a pesquisar como poderia entender a pesagem. Foi até sua professora e perguntou: onde posso saber como pesar as frutas da minha receita de torta de um jeito que um russo, um holandês, um não sei que laquês vá entender? Eu só sei o quanto elas pesam em bolinhas. A professora Diana, orgulhosa por poder ajudar a menina, procurou com ela e encontrou numa revista chamada Revista Ciência Hoje das Crianças, uma curiosa história sobre o surgimento da atual unidade de medida de massa, o quilograma, ou também chamada de quilo. O quilograma é a massa de 1 decímetro cúbico de água. Isso significa que se você fizer um recipiente em forma de cubo, com 10 centímetros de lado, enchê-lo de água e colocá-lo na balança, descontando-se a massa do recipiente, o peso deve ser de 1 quilograma. O volume ocupado por esta quantidade de água equivale a 1 litro, explicou a professora da Ana. Ana foi então conhecer uma balança de pesos e viu que elas funcionavam mais ou menos como o sistema de bolinhas de gude que ela tinha inventado. O peso de 1 quilo ficava de um lado e o comerciante podia encher o prato do outro lado com frutas, arroz ou o que quisesse, até que os dois pratos se equilibrassem. Ela também aprendeu que essas balanças de peso eram muito antigas e que já tinham sido inventadas balanças que marcavam o peso com um braço só,
A pessoa pendurava o objeto a ser pesado num gancho e um ponteiro indicava numa escala o quanto pesava o objeto. E aqui terminamos essa explicação sobre de que maneira de que modo um professor deve abordar o conceito de grandezas e medidas. Obrigada.